Bom dia! Hoje é dia 29 de junho de 2025. Eu sou o Gelson Vieira. Eu sou a Carmen Matos. Sejam todos muito bem-vindos nesse domingo, É, último domingo de junho, acabando junho, acabando 6 meses, o meio do ano já acabou. Vocês sabem o que é isso? que temos mais 6 meses pela frente. Isso. É metade do copo cheio. É. Então, só para lembrar, hoje é o capítulo 6, o Cristo Consolador. O Cristo que consola a gente a todo momento, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Muito importante, sabendo que vocês nunca estão sozinhos, né? E a Carmen vai fazer aquela oração que ela sempre faz, maravilhosa. Vivam essa oração, que ela é sempre inspiradora. E depois a gente vai fazer a nossa oração do Pai Nosso e Ave Maria. E estejam com a água de vocês para serem fluidificados pelos mentores. E se preparem aí para um domingo maravilhoso e essa vida maravilhosa. E o início de um segundo semestre iluminado, com muita luz, com muita calma, vibrando na paz, né? O mundo precisa que nós vibremos a paz, que sejamos usinas de amor de nossos corações. Então vamos lá primeiro. Então vamos sentar numa posição bem confortável. E vai prestando atenção na sua respiração. Bom dia a todos. Inspirando e expirando vagarosamente, trazendo a sua consciência para a sua respiração. Senhor Jesus, Divino Mestre, farol que nunca se apaga, hoje nos colocamos em prece diante da tua luz para recordar que não estamos sós, que em todos os tempos e em todos os caminhos a sua voz suave ecoa dentro de nós. Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tu que és o Consolador prometido, o Verbo vivo do amor de Deus, nos recorda que a dor não é castigo, mas sim ferramenta de transformação, de renascimento, que nossos corações se abram para sentir a tua presença nesse instante de sombra, para ouvir a tua palavra nos momentos de silêncio e para reconhecer tua força quando a nossa parece falhar. Que possamos compreender que o consolo verdadeiro é o despertar da consciência. É saber que não há acaso no universo e que tudo coopera para o bem daqueles que confiam no fluxo divino. Hoje, Jesus, nos entregamos ao teu abraço invisível, pedindo que tua luz desça como um manto de paz sobre os nossos lares, sobre os nossos caminhos, nossos pensamentos e principalmente sobre o nosso planeta. Que cada lágrima derramada seja transformada em semente de sabedoria. E que cada desafio seja um portal de crescimento. Consolador das almas cansadas, acalma os que sofrem no silêncio, fortalece os que lutam sozinhos e reanima a fé dos que se sentem esquecidos. Basta de guerra e que possamos vibrar na paz e que a consciência crística desperte em nós, para que sejamos também consolo no mundo, com palavras que curam, com mãos que aparam, com olhos que enxergam a dor do outro com compaixão e com gratidão. Entregamos nosso ser à energia do amor incondicional agora. E assim é, e assim está feito.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Que maravilha! Então, é o nosso capítulo 6, o Cristo Consolador, e de novo, lembrando que nós nunca, absolutamente nunca estamos sozinhos, né? E o capítulo, ele começa com frases assim que nos são muito animadoras, né? Que diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. E aí cabe a gente entender um pouquinho o que era desse jugo, né? O jugo era esse, né? Se vocês veem o arado, o boi fazendo o arado na terra, ele leva uma madeira nas costas e eles andam em pares fazendo o sulco da terra. É um trabalho muito duro, no sentido de que são dois trabalhando juntos. Não adianta ter um fortão e um fraquinho, que o negócio vai ficar meio complicado. Então, Jesus está dizendo, olha, isso que eu carrego da vida, das várias dificuldades, é leve. E se você vier comigo, será leve também. Então, o que a gente entende? A gente entende que, primeiro, ele está sempre do lado, essa representação desse caminhar e abrindo a terra para fertilização, para as possibilidades, é um reflexo da nossa vida. A cada momento que a gente caminha, que a gente está tomando decisões, palavras, atos, a gente está abrindo possibilidades nas nossas vidas. E se a gente colocar como companheiro nosso nessa caminhada o Cristo, as coisas vão se tornar profundamente mais fáceis, né? Então, assim, primeiro a primeira mensagem desse capítulo é dizer, nunca estamos sós. É lógico que nós temos que escolher essa companhia, né? Está no nosso querer dizer, vou passar por isso só, sem acreditar que venha qualquer auxílio, ou vou me lembrar daquela lição que está no Evangelho que diz, eu estou com você em todo momento, mas eu preciso que você venha a mim. Ele diz aqui, vinde a mim, quer dizer, faz esse movimento. Não pense que você vai estar ali parado e dizer, vai surgir na sua frente. Você tem que fazer um movimento mínimo. Ajuda que o Theo te ajudará. Faça um movimento mínimo em direção a esse Cristo Consolador que ele não está evidente, você não vai ver uma aparição, que nem em Fátima houve a aparição da Virgem diante de 3 pastorinhos, de 3 meninos, não vai existir essa aparição na sua frente. Virá de formas em que você vai perceber se tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, você está passando um desafio, de repente algum amigo te faz algum comentário ou te liga dizendo, está tudo bem com você? Aí você diz, puxa vida, recebi essa ligação, é hora de aceitar essa ajuda. Saiu diante de mim uma leitura para ler, alguma coisa, que eu entenda que é dessa maneira que o Criador e Jesus se manifestam. Eles vão de forma que você esteja presente no momento, percebendo essas intuições, esses acompanhamentos dele. Você tem alguma coisa para dizer até o momento? Não, meu amor, pode continuar, você está indo muito bem. Estou indo bem? Tá. Então, a primeira coisa é essa questão de que, primeiro, olha, está ali com você o tempo todo.
E esse jugo é leve, ele diz, esse jugo é leve, e ele diz assim, se você segue esses ensinamentos de Jesus, que é baseado no amor e na caridade. Então, assim, como é que um jugo é leve, como é que um desafio é leve se a gente seguir os ensinamentos de Jesus? Então, vamos colocar primeiro o exemplo grande, que é o exemplo do perdão. Muitas pessoas têm situações que são para ela muito penosas, porque elas nunca perdoaram, elas nunca entenderam que aquele que deu aquela palavra áspera, ou aquela atitude, ou qualquer coisa, foi o que ele tinha para dar, ele não tinha melhor do que aquilo, ele não era, ele não tinha a capacidade de entender tudo, ele ignorava, como Jesus diz lá na cruz, perdoa porque eles ignoram. Aquele que agiu com relação a nós, de uma forma que hoje nós não perdoamos, e lembrando, quem não perdoa é quem carrega o problema. Não pense que se você não perdoei João, João falou aquilo para mim, ou João fez tal coisa. Não perdoei João. Quem que carrega o ônus e a dor e a dificuldade do não perdão? João ou você? Você. É você que toda vez que pensa em João, sente de novo aquela situação. É você que pensa em João, naquela atitude de João, que revive aquilo novamente. Então Jesus diz, perdoa. Quantas vezes, Jesus? Todas as vezes. Então, quando a gente não perdoa, quem está carregando esse jugo, bota aquela coisa pesada nas costas para carregar, somos nós. Então ele está dizendo, perdoa. Ele está dizendo, ame. E aí eu estava refletindo antes de começar, olha só como interessante os 10 mandamentos é lição de amor, né? Não matarás. Então você diz assim, eu vou ter a atitude de não matar, não só o semelhante, que a gente já conquistou, né? Eu espero que a maioria de nós já tenha conquistado, não, mas vamos expandir isso em todas as direções. A gente vai cuidar dos seres vivos de maneira muito mais amorosa, a gente vai buscar aos poucos, dizendo, ok, eu consumo ovos, por exemplo, então eu vou comprar ovos que tenham menos impacto nesse irmão ser, que é um irmão, né? A galinha, como é que eu minimizo quem está criando e produzindo ovo? Como é que eu faço outras coisas que menos ainda agridam o ambiente? Então, se eu uso muita água, eu vou dizer, se eu estiver usando muita água, eu vou gerar seca em algum lugar, que vai gerar uma repercussão naquela região, e aí animais e plantas vão ter dificuldade. Então, eu estou criando no amor a base para que esse jugo seja menor. Não não pregar falso testemunho, não é amor que eu estou colocando, então assim, eu estou observando que o que eu estou falando, se é verdadeiro, se é útil, se é amoroso. Aquele meu comentário, ele respeita esses 3 filtros de Sócrates, né? Sócrates dizia, você vai me falar alguma coisa? Primeiro, é verdade. Primeiro, segundo, é útil. Segundo, ele está sendo dito diante de uma situação amorosa. Então, você vai falar de um conhecido e você tem uma crítica a fazer, você tem uma observação a fazer. Primeiro, é verdade. Que estão falando de Antônio é verdade. Segundo, vai ser útil saber aquilo que Antônio fez, aquele comentário. E terceiro, isso tudo que está sendo feito é para um bem do Antônio? Nós estamos falando isso porque o Antônio está comendo demais, está bebendo demais, está correndo demais quando dirige o carro. Então a gente vai lá e dizer, olha, Antônio, toda vez que você entra no seu carro, você não presta atenção, enfim. Com amorosidade, é para o bem maior daquele que você ouve. Então, essa é a outra função. Estou falando muito, né? Não, eu acho que faz sentido. E é isso, né? Eu acho que as palavras de Jesus,
se a gente pudesse resumir tudo, né, numa palavra só, seria o amor mesmo, não é? E quando a Uhum. gente ama, a gente respeita. Quando a gente respeita, a gente consegue ver que o outro é o seu reflexo. E se você está, né, observando o seu reflexo no outro, é porque, né, nós somos todos iguais, na verdade, É né? Somos verdade. todos filhos de um mesmo pai e que Uhum. estamos aqui entendendo como que funciona essa nossa estadia temporária nesse planeta, né? É verdade. E aí a gente sempre faz um paralelo simples da nossa vida com a escola, né? Na escola, a gente, quando vai, né, nós sabemos que tem alunos na primeira série, na segunda série, em vários níveis de compreensão daquele conhecimento que é colocado para eles, né? Então, aquele aluno da primeira série ele tem que passar por aquele processo, porque a percepção dele ainda está limitada, está ganhando experiência, informação que vai levar ele ao segundo grau, ao terceiro grau, ao quinto grau, né? E na vida é a mesma coisa com a gente percebe aquilo que a gente tem a capacidade de perceber. E nós passamos por esse processo, que é um processo contínuo de evolução, que a gente começou percebendo e compreendendo muito pouco, e estamos todos, mesmo que você não queira, você vai passar por um processo de evolução que você vai aprender. Primeira didática é o amor. O amor, vamos tentar aprender pelo amor. Se não der, a gente vai entrar aí pela irmã dor para nos trazer o caminho. Então não faz sentido nenhum alguém na escola estar criticando que está né, se está na quinta série e dizer esse da primeira série não compreende nada. Ele esteve lá, ele vivenciou aquele momento de limitação de compreensão. Então hoje, quando a gente vê alguém cometendo um erro, esteja certo que você cometeu erros parecidos, iguais ou maiores do que aquele, porque naquele momento lá atrás você tinha uma limitação compreendida, limitada, e aí você cometeu o que você tinha dentro de você, era a compreensão que você tinha. Então, a ninguém é lícito e é justo criticar o outro. E aí entra nesse julgo leve quando você tem a indulgência. Indulgência é uma outra coisa fundamental para a gente levar a nossa vida, para que a gente tenha leveza na nossa vida, né? Que a gente tenha esse jugo de Jesus. A indulgência é quando você compreende o erro do outro, não concordando com o erro, mas entendendo que naquele limite de compreensão do outro é aquilo que ele pôde fazer. Então, você tem uma situação que alguém está cometendo um crime, um erro ou uma desonestidade, você diz, eu não concordo com o ato, porém, porém, eu não critico o ser humano, eu critico o ato dele e eu vou, da forma que for possível, ser um instrumento de esclarecimento e não de rebaixamento desse ser humano. Então você pode estar trazendo a essa pessoa uma palavra de encorajamento para a atitude do bem, do correto, e não está absolutamente sendo incompreensível com aquele processo, com aquele nível de entendimento que ela esteja. E tudo isso com muita humildade, no reconhecimento de que o desenvolvimento da consciência ela vai acontecendo a cada pessoa no decorrer da sua jornada, da sua caminhada, não é? E muitas vezes, né, a gente erra também. E como que a gente vai fazer para ser uma pessoa melhor, né? É isso, é olhar e vigiar o tempo inteiro, se percebendo e sabendo que nenhum desafio na vida ele vem por acaso, ele vem simplesmente por vir. Tem algo ali, tem um aprendizado ali. Eu sei que a gente já ouviu isso tantas vezes, não é? Mas como é que a gente aplica isso na vida, não é? Então, a palavra, né, do entrar em desespero, né, assim,
tirar a esperança, né? Desesperar. É verdade. É muito, muito importante a gente perceber que no desespero, o desespero não leva muito a gente a lugar onde a gente precisa ir. Então, às vezes, a gente está vendo um amigo ou uma pessoa que está passando por essa sensação de não ter esperança mais, e a gente pode lembrar, caramba, eu nunca passei por essa situação, talvez, ou já passei, eu conheço, mas o fato é, o que a gente pode fazer, não é? Lembrar que Deus está, aqui mesmo ele fala, né? O Cristo Consolador, ele está dentro da gente, não é? E quando a gente entende que fazemos parte desse aprendizado coletivo, e sabemos que somos imagem e semelhança de Deus, a gente reconhece o Consolador dentro da gente também. Então, o que a gente pode fazer pelo outro, né? Como que a gente pode consolar? Como que a gente pode trazer uma mão que ampara? Como que a gente pode usar uma palavra que cura? Como que a gente pode enxergar a dor do outro com amor e compaixão, né? Que foi o que a gente falou na oração do início desse evangelho. Então, reconhecemos o nosso papel, reconhecemos a importância de honrar, né, essa experiência que estamos tendo aqui na Terra. E lembrando que, como a gente falou no começo, a gente nunca está sozinho. E a gente, às vezes, não percebe como esse auxílio chega a nós. Como você disse, às vezes você, ou alguém é instrumento desse auxílio, que essa divindade, que o Cristo, que o divino, o Criador traz até nós, alguém vem como um mensageiro desse auxílio, ou muitas vezes nós somos o mensageiro desse auxílio, né? Então, muitas vezes a gente está passando por um momento de desespero, e aí quando você colocou a etimologia da palavra, é tirar a esperança do porvir, e aí a gente se lembrando, eu não estou sozinho, né? Eu preciso ter um equilíbrio para que eu possa enxergar o que está vindo por aí, né? Então, as coisas que a gente recomenda, primeiro, é esse estado de prece, que ele é muito importante, ele nos acalma, né? Então, você verbalizar essa prece de dizendo, Senhor, me ajude nesse momento em que eu tenho essa situação, que me faça um melhor. Porque uma coisa que é interessante, muitas vezes na nossa oração, no nosso pedido, a gente tem a tendência de dizer, olha, eu vou dizer como é que é o negócio, tá? Eu preciso que essa pessoa se afaste da minha vida, ou eu preciso que... Eu já estou trazendo a solução. Estou trazendo diante de uma perspectiva muito limitada, a nossa perspectiva. Agora, quando a gente faz o pedido no sentido de dizer que o melhor venha, aí a espiritualidade pode dizer que bom, eu estou querendo trazer esta situação para que você perceba que o que está vindo até você, você está aberto, porque lá atrás você pediu que venha o melhor. Porque se você disser, olha, que se afaste essa pessoa, e aí essa pessoa não se afasta, porque não é parte da melhor solução ela se afastar. Mas de repente chegou um amigo te trazendo uma notícia, uma conversa, algo, e se você não estiver com essa sintonia de dizer, não é afastando que vai resolver. Se você disser, é só afastando que vai resolver, você não vai ter olhos e ouvido para o que esse amigo tiver a trazer. Mas se você tiver na sua oração dizer que seja o melhor, não está criando já, ó, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Chega o amigo trazendo uma palavra, dizendo, está tudo bem com você? Aí se você disse que seja o melhor, você diz, puxa vida, intuitivamente, esse amigo está chegando perto de mim e fala, pois é, eu estou passando por esse desafio. E, de repente, essa abertura para o seu amigo te traz ele e você refletindo, porque a espiritualidade, o Cristo, o Criador, ele quer que sejamos instrumentos desse amor.
muitas vezes esse amigo que se intuiu de chegar próximo de você, já parte dessa melhor solução para aquele teu desafio, ele pode estar falando e muitas vezes intuído na melhor condução daquela conversa. Talvez se ele chegasse ali, né, sem uma pré-orientação da espiritualidade, ele chegava ali e dizia, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí ele segue. Aí ele faz, tá tudo bem, e algo lhe diz assim, peraí, deixa eu dar uma parada e ver, tá tudo bem mesmo? Porque isso entra no reconhecer, né? Reconhecemos que a verdadeira consolação é saber que somos centelhas divinas Isso mesmo. e que nós somos sempre guiados por Ele, né? Por esse ser divino, esse Jesus, esse Pai, esse Criador, né? Então, nós estamos usando ferramentas através dessa conexão, através dessa consciência e através desse saber que o Consolador aparece, ele se expõe através da nossa intenção, através da nossa disponibilidade, através do nosso desejo de deixar fluir esse Consolador através de nós. E lembrando que também a gente está junto nesse caminho de evolução, né? A Ju Petit está falando, a gente em primeiro momento recebe o auxílio e a partir daí precisamos nos movimentar a saber onde procurar. E aí que se inicia o ciclo de dar e receber. Nós estamos vivendo uma das leis, né, do universo, que é o equilíbrio entre o dar e receber. Então, quando a gente desperta a consciência, né, Ju Petit, quando a gente desperta a consciência, a gente percebe que realmente nesse caminho, né, nesse nosso caminhar de evolução, nós estamos sempre tendo a presença. E a presença está sempre lá. Não pense que a presença, ela não está vindo, está sem tempo, está sem... Não existe essa situação. O oxigênio não está em todo lugar, assim, não está, você diz assim, puxa, eu estou aqui, vou até a praia, será que tem oxigênio na praia? Não, você nem pergunta sobre isso, porque você vivencia isso a todo momento. A presença desse divino está em todo momento? Está em todo momento. Só que ele precisa que o nosso querer se ajuste, que a nossa tranquilidade ela se coloque para que a gente tenha olhos e ouvidos de ouvir. Então, ela está a todo momento. Como é que a gente coleta isso? Como é que a gente conecta com isso? Né? É a prática da meditação, onde você esvazia a sua mente para aquele turbilhão que está acontecendo lá, é a sua prece onde você se prepara para dizer, deixa eu entrar em contato com esse divino, é a observação, e a gente brinca com o opa, né? Tá pronto a falar o opa, a dizer assim, o meu pensamento ele está pendendo a julgar e criticar alguém, a minha palavra está pendendo a ofender alguém, a minha atitude está pendendo a perder a paciência. Opa, deixa eu parar isso para que eu continue com essa conexão com o divino. Né? A Ju Petit está falando, por exemplo, vocês são ferramentas de conhecimento para nós todos os domingos, mas precisamos dar continuidade ao trabalho de vocês de outras maneiras. É verdade, né? E eu acho que esse nosso trabalho é um trabalho de reconhecer que estamos juntos aqui, né? A gente não está trazendo nada né, de muito elaborado, nós estamos elaborando juntos, né? A gente está a gente está estudando, pensando quais são as melhores formas que a gente pode fazer, né, para chegar num lugar em que maior número de pessoas possam parar e pensar, né? É verdade. E ela está falando das suas metáforas, que são fantásticas. É mesmo? Não, e olha só, a gente parte desse estado de espírito que nós temos que ter, dessa vontade de
cultivar certos sentimentos. Aqui está listado alguns, por exemplo, empatia. Empatia é quando você vê o outro e consegue não só se colocar nos sapatos do outro, porque se você diz assim, não, deixa eu me colocar no sapato dessa pessoa, essa pessoa está vivendo essa dificuldade, deixa eu imaginar se eu estivesse vivendo aquela dificuldade. Mas não é só isso, porque você pode dizer assim, aquela pessoa está vivendo aquilo ali, deixa eu ver como é se eu estivesse ali. Mas não é só como você está, é como você, se você estivesse tendo a vida e a experiência dela, daquela pessoa. Aquela pessoa que não recebeu o amor, por exemplo, dos pais, ou teve uma experiência completamente diferente, aí você diz, não, deixa eu me botar na posição dela. Mas lembrando que ela tem histórias de desafios familiares, desafios de relacionamento. Você consegue se colocar no lugar da pessoa, compreendendo que ela não é você no lugar dela, é ela da forma que ela está vivendo. Então é aquilo que ela está enxergando. A gente não pode dizer, não, mas você devia ter muito mais esperança, porque empatia é muito mais do que se colocar na posição da pessoa. É se colocar na posição da pessoa compreendendo que ela viveu experiências diferentes de você. E aí a nós não cabe julgamento. Se a gente é para olhar alguém, a gente pode mandar o que há de bom, a nossa oração, o nosso bem-pensar, a nossa boa vibração, que nunca vai chegar com erro lá. Agora, o nosso julgamento, a nossa crítica, a nossa, né, enfim, qualquer coisa que não seja amor, vai chegar lá com algum grau de imprecisão. Né? E o último, porque a gente está chegando nos nossos minutos, né? É benevolência. Benevolência é essa vontade de fazer o bem. Você dizer assim, eu vou fazer alguma coisa. Ela é o bem. Né? Então, ela está refletindo numa boa atitude. Então, está o meu vizinho ali. Ele é um vizinho difícil. Qual é a minha atitude com ele? Essa atitude com ele é uma atitude de bem? Você vai chegar para ele, pô, você está precisando de ajuda para descarregar seu carro? Aí o cara vai dizer, nossa. Ou se você chegar lá e dizer, vem cá, você vai ficar muito tempo parado com seu carro na frente da casa? Eu estou precisando. Você diz, pô, essa atitude de não bem não vai trazer nada de bom. Mas se você disser, a minha atitude com ele, ela é boa, você precisa de ajuda para carregar isso aqui? Toma o tempo que você precisar. Aí você diz, caramba, eu dei a outra face. Em vez de eu chegar lá como eu sempre chegava, pá, vai tirar o carro logo daí e tal. Não, eu cheguei, estou ajudando ele para ele acabar mais rápido e ele falar, poxa vida, que boa. Né? Então, benevolência e indulgência. O que não falta é coisa aí boa para a gente aprender e façam hoje. E hoje, lembre-se que é uma lição que eu sou botafoguense, ontem o meu Botafogo perdeu, e aí eu lembrei que bom que eles chegaram até onde chegaram, que bom que eles fizeram tanto trabalho, tanta coisa, então em nenhum momento de mim saiu, a gente não conseguiu, e em nenhum momento também dizer, puxa, ainda temos 3 times brasileiros concorrendo, que então vamos apoiar, vamos tirar essa coisa que a gente, né, algo em nós faz a crítica pela nossa história evolutiva, a crítica é muito mais fácil da gente fazer. A gente faz a piada lá do Rubinho Barrichello, que ele é muito lento, que ele sempre chega por último. Nossa, ele é o topo do topo dos pilotos de carro do mundo. Então a gente, né, às vezes tem essa coisa de fazer com que só o primeiro pode ser contemplado com a nossa admiração, só o nosso time, o nosso parente, o nosso amigo pode ser contemplado com a nossa energia de bem-querer. Então, hoje, torçam para o Flamengo, torçam para o Fluminense, torçam para o Palmeiras que ganhou do Botafogo, jogou melhor, tudo bem. Então, façam essa lição para a vida. Né? É aquela pessoa que, enfim, de nós tem que sair amor, porque lembrem, quando sai amor de nós,
compara com alguém, primeiro o amor veio daqui. Ele primeiro tomou conta do nosso ser para poder sair daqui. Quando a benevolência a gente dá para o outro, ela primeiro se gerou aqui. Quando o bem-querer para o outro, perdão, ele primeiro se gerou aqui. Então façam tudo para que primeiro se gere em você, para que você mande para o outro. E assim acontece ao contrário, né? Quando a gente está numa vibração pesada, negativa, quando a gente só vê, né, no outro defeitos e críticas e julgamentos, começou da onde? Primeiro saiu da gente. Então esse é o convite do domingo. Amor, benevolência, gratidão, tudo saindo primeiro daqui para com o outro. E a gente aqui está mandando amor, carinho, benevolência para vocês. Ótimo domingo, maravilha. Rezem pelo nosso planeta, rezem por todos os líderes que no momento estão ainda no ego. Mandem amor para eles. Mandem amor para eles. Vocês possam ter certeza de que vai fazer muito melhor ao planeta se você mandar amor a um líder em desequilíbrio, ao invés de colocar mais uma miligrama de amargor, dizer aquele X, Y, Z. Mande amor, mande amor sempre. E okay? Pegam as suas águas, saibam que vocês estão agora recebendo essa medicina sagrada, essa medicina da alma, do corpo físico, mental, espiritual, e que vocês possam todos juntos usar todas essas palavras de Jesus no nosso, né, todos nós, nos nossos dias a dia. Um beijo grande para vocês, tenham um excelente domingo, uma excelente semana. Fiquem com Deus. Beijinho.